Graça e paz, irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo e a paz do nosso bondoso e do nosso eterno Deus. Eu quero passar aqui um assunto, irmãos, a respeito do que está ocorrendo dentro de algumas denominações que estão se deixando levar pelo espírito do anticristo, irmãos. E nós temos que tomar cuidado para não sermos enganados, porque se nós não tivermos essa cautela, poderemos, irmãos, estar cometendo heresias estas que podem levar a nossa alma até mesmo a condenações. Nós sabemos que na história da igreja sempre houve heresia, isso aí desde o princípio. Houve um grande combate, mesmo pelos apóstolos, que principalmente o apóstolo Paulo, que teve uma grande influência diante daquelas igrejas ali na Ásia. Sabemos que havia ali, irmãos, muitos problemas, e encontrou ele muitos problemas, irmãos, muitas doutrinas estranhas, muitas doutrinas que eu não vou citar o nome aqui, tenho várias. Porém, eu quero ser bem objetivo, irmãos. Nós estamos vivendo uma era em que podemos contemplar com os nossos olhos o cumprimento da palavra de Deus, embora existem preteristas que pregam que tudo já se cumpriu. Mas outro dia eu quero dar um estudo sobre o preterismo, porque, irmãos, isso também tem causado alguma dúvida em alguns irmãos. Mas hoje o assunto é sobre a escatologia, irmão, o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que está acontecendo também dentro de grandes denominações. A partir do momento a qual elas estão compactuando com a federação, esta federação que eu tenho tanto falado, e que muitos estão negando que não estão nesse concílio ecumênico, nesse diálogo interreligioso. Logicamente que isso tem trazido um prejuízo muito grande e de uma forma que os irmãos e as irmãs não estão percebendo. Logicamente que o inimigo, o diabo, ele é astuto e ele entra no meio do povo de uma forma que você não percebe. Vejamos como ele tentou Eva lá no jardim. Ele foi muito astuto com palavras brandas e com muita astúcia enganou-a. Fez com que ela cometesse o que não era para cometer. Enfim, da mesma forma hoje nós vivemos debaixo de uma opressão entre muitas pessoas e muitas formas de crenças que estão totalmente deturpadas e fora do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que aponta apenas para Cristo Jesus como a salvação única da nossa alma. Ele não precisa de ajuda nossa para nos salvar. Ele nos ajudou. Nós não precisamos dar uma ajudazinha para o Senhor. Por isso temos que ter cuidado para não sermos enganados por esse espírito, porque esse que vem com esse discurso, ele já está sendo movido como um agente do anticristo. E nós sabemos que o anticristo, irmãos, é a figura escatológica e sombria que virá no fim dos tempos. Nós sabemos que já há muito foi profetizado sobre ele. Podemos dizer, cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. Sendo assim, irmão, ele virá com o poder de Satanás.
fazendo sinais, prodígios, enganando a muitos e disseminando o erro religioso, até que por fim será destruído por Deus. Isso está escrito, eu tenho marcado aqui os capítulos, irmãos. 1 João 2,18, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 8. Certo, irmãos? Vocês podem examinar nas suas escrituras. Deixando claro que eu já fiz a minha oração, viu, irmãos? Por todos vocês. Então, irmãos, podemos entender que toda negação contra aquilo que é divino vem daquele que é mentiroso, que é Cristo, que é o anticristo. O falso Cristo, o falso Messias, o anti-Hamashia, o anti-Jesus Cristo. A sua doutrina, irmãos, ela vem apregoando e vem trabalhando na mente das pessoas. Vejamos o que está acontecendo na atualidade. Países que estão aprovando a lei. É difícil falar isso, irmãos, porque não sei se vai passar aqui, pode até o vídeo não ir para frente por causa dessa palavra, irmãos. Que a pessoa pode extrair, eu vou tentar usar outra palavra, a criança, antes dela mesmo nascer. Eu usei outra palavra para o robô do YouTube não me... Quer dizer, a pessoa está gestante. Aí você pode dizer, mas foi um ato indesejável, foi um estupro, ou qualquer coisa assim. Irmão, mesmo que seja assim, eu daria um conselho diferente. Deixaria gerar e doaria a criança, se fosse um caso desse. Para não haver, não tiraria, não é porque um cometeu o mal que nós vamos copiar o mal que ele comete. O mal não substitui, o mal não vence o mal. O mal é vencido pelo bem. Certo, irmãos? Mas que Deus guarde os irmãos e as irmãs que creem em Jesus Cristo, creem em Yeshua destas coisas. Por isso nós temos que estar em oração. Certo, irmãos? Agora, seja um caso de enfermidade que corre o risco de vida, aí fica a critério de cada um, irmãos. Também eu não tenho aqui que dar palpites, porque cada um tem um sentimento e jamais eu posso adentrar na vida particular de cada pessoa. Mas uma coisa é, irmão, tem pessoas que fazem isso como se fosse uma brincadeira. Se eu engravidar, eu mando tirar. É verdade, tem pessoas que fazem assim. Praticam o sexo sem responsabilidade, sendo menor até muitas das vezes, ou até sendo maior mesmo, mas já não está ligando para isso. Hoje tem maneiras de tirar e pronto, a lei aprovou, Tem alguns países que aprovaram. Então eu posso dizer que as pessoas que pensam desta forma, e não estão nem aí, não têm responsabilidade com Deus, porque isso se fazia para um deus chamado Moloque, que era uma entidade cultuada, irmãos, e era uma imagem de um Deus falso, e as pessoas achavam que se entregasse os filhos, o sangue do filho, e entregasse o filho na mão de Moloque, a sua família seria abençoada. Então sempre tinha aqueles que ofereciam um filho pequenininho em sacrifício a Moloque. Então esse mesmo espírito continua até hoje. Nós vemos, irmãos, rituais malignos que são feitos, e até mesmo, irmãos, pessoas de alto poder aquisitivo acreditam mais nessas bruxarias, nessas coisas diabólicas, do que no próprio Deus. Não seria isso também
diabólico e do anticristo? Claro que seria. Tudo que contraria o que é de Cristo é anticristo. E vou mais longe, dentro das próprias igrejas existem esses espíritos. Então, João diz abertamente, irmãos. João fala que esse, segundo o poder de Satanás, né, fazendo sinais e prodígios, vão enganar a muitos e vai disseminar esse erro. E podemos viver e vivenciar já esse erro. Ou melhor, podemos vivenciar isso, não entre pessoas simples, mas entre pessoas que se acham importantes, que buscam o poder a fim, atrás de forças ocultas, e não se responsabilizam com o que pode acontecer, e nem dão valor na sua própria alma, que é uma dádiva de Deus. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus veio na terra para morrer pelas almas. Eu não sei porquê, irmão, mas se tiver alguém pensando em fazer isso, não faça. Não faça. Para que você não venha incorrer no erro de matricida. Não faça isso. Agora, eu não posso te obrigar e nem ser sobre você um juiz. Apenas estou dando meu conselho, que cabe não para mim, vou dizer bem claro, eu não me sinto digno de nada, nem de dar conselho para ninguém. Mas eu sei que Deus me coloca essas palavras. Aí pelo Espírito Santo eu sei que eu posso falar. Então, irmãos, isso já diz João, que esse Espírito é reprovado. Já no teste do Espírito você já vê que ele é reprovado. E os seus ensinamentos falam por meio do Espírito do Anticristo. Quando você vê uma pessoa dar um ensinamento que pode, que isso não tem problema, isso aí pode tirar, pode mandar matar, isso aí não tem problema. Aprova a lei, governos aprovando leis. Quer dizer, o espírito do anticristo já está dentro de governos, dentro de partidos, já dominam mentes, estão na frente do povo, do grande povo, da nação ou do Estado. E aqueles que procuram a verdade serão taxados sempre como maus. Você nunca vai encontrar uma pessoa que seja líder de algum partido, que quer fazer o bem. Você nunca vai encontrar alguém que vai só elogiá-lo. Vai sempre ter alguém que vai buscar alguma coisa diabólica para querer ir contra aquela pessoa, porque aquela pessoa prega não uma coisa totalmente humana, mas ele considera que tem que haver um respeito próprio, mútuo entre nós. Certo, irmãos? Então, nós aí percebemos que tem muitos também que seguem, como João disse, os falsos profetas, os enganadores religiosos. Esses, então, são muito perigosos, irmão, porque eles vêm até nós com aparência de piedade. E eles já chegaram, irmãos. E eis que já agora está no mundo. E eles podem ser vencidos. Porque está escrito, sois de Deus, e já os tendes vencido, João falou. Mas que forma que podem eles se manifestar? Eles podem se manifestar de diversas formas. Com uma aparência de piedade. Você entra dentro de um culto, parece uma coisa mais linda que você nunca viu. E você percebe que aquilo te atrai, porque você não está vendo o que está atrás da cortina, dos bastidores. Mas quando você começa a ler as Escrituras, você começa a perceber que os falsos profetas, esses profetas, são falsos, enganadores religiosos. Já foram preditos, já apareciam
ainda no tempo de João. E que para eles que estão presentes hoje, atraem multidões, principalmente em épocas de crise. Quanto maior a crise, mais eles atraem multidões, porque fazem promessas que eles nem conseguem, nem sabem e nunca vão poder cumprir. Pregam que se você ajudar numa coleta para construir uma igreja, você tem direito da salvação. Prega que tantas coisas, irmãos, que se eu for citar aqui, eu vou me encaminhar para um lado que logo já serei aqui falado que eu estou pregando discurso de ódio. E eu não estou falando aqui a verdade, irmãos. Esses começam a fazer divisões sensuais dentro da igreja. Os falsos profetas enganadores religiosos, né? Já foram preditos. Então nós temos que ter cuidado, porque eles já estão aí. Olhando para eles, são homens religiosos, homens puros, mas não tem nada. São ocos. Até muitas das vezes podem conhecer a letra, conhecer a história, e manipulam para aquelas pessoas que são leigas. Por isso não querem que você estude, porque ao estudar você vai conhecer a verdade e vai poder questioná-la. Não questionar a verdade, questionar o falso ensino. E ali você vai encontrar realmente o que é aquele líder. Ele não vai mostrar aquela santidade que ele tinha quando estava pregando. Ele vai mostrar para você algo duro, algo rígido, uma palavra dura, uma palavra de sentença, ou até mesmo de maldição, porque não tem outra coisa para encontrar numa pessoa que se não se deixa levar pela cruz de Cristo, ou que se não se deixa levar por Cristo, que carregou a sua cruz, certo, irmãos? Por isso que João disse assim, no capítulo 4, está dizendo aqui na Bíblia, filhinhos, sois vós, filhinhos, sois, 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então nós somos, sendo de Deus, nós vamos vencer, já temos vencido pela fé. Não vamos nos deixar levar, irmãos, porque hoje, o que acontece? Muitos estão acordando de determinadas coisas. E por isso está trazendo conflitos familiares, divisões, porque nem todos entendem. Existe um contraste entre os que negam a Cristo e os que são verdadeiros filhos. Aqueles que negam a Cristo, eles dão mais valor à instituição. E aqueles que são filhos, eles dão mais valor ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Desta forma que está escrito em João, ele falou assim, por esse motivo ele falou isso. Pode pegar lá nas epístolas de João, ele falou isso. João chamou eles de filhinhos. Quer dizer, queridos filhos. Com aquele zelo, com aquele cuidado, irmãos. Está entendendo? Nós sabemos, irmãos, que os enganadores religiosos parece que não são impossíveis de vencer. O primeiro fato da superação que nós podemos vencer já os tendes vencido, né? Os falsos profetas podem ser muito astutos, mas não enganam a todos. Muitos os que foram enganados por eles, sim, muitos, mas não foram todos. Muitos estão sendo enganados, sim, mas não são todos. Mas o pior de tudo, irmãos, é que aquele que
prega a verdade, ele muitas das vezes é calado, é jogado sobre ele uma mancha para que ele não pregue mais a verdade e para que não haja uma superação, uma força para que ele possa vencer aquele mal. Mas o Espírito Santo, que é maior do que aquele que está em nós, o Espírito Santo, aquele que Deus colocou em cada um de vós, é muito mais forte do que Satanás, muito mais poderoso, porque ele é o Salvador. O Senhor Jesus Cristo estando conosco, nós temos a salvação. Mas nós, irmãos, temos que entender que temos uma guerra, uma afronta. Por exemplo, uma denominação diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. E depois ela vem contrariando aquilo que ela mesma ensinou e buscando dentro de estudos e de dicionários e de estudos bíblicos, aprofundando-se para tirar ali, irmãos, uma explicação um tanto confusa sobre isso, sendo que se ficasse como estava, se não mexesse nisso, seria melhor. Entende, irmãos? Porque a inerrância da Bíblia ela é incontestável, a Bíblia não tem erro. Eu não vou dizer para os irmãos que não possa haver erro de copistas ou de palavras. Muitas palavras no hebraico não existem em português e é necessária uma adaptação. Mas isso não descaracteriza a Bíblia. E outras coisas mais, irmãos. Essas pessoas, irmãos, são hostis. Elas não gostam de ser questionadas. Elas gostam de ditar a ordem e gostam que você fale amém para tudo que elas falam. Porque elas estão debaixo de uma influência já. Ou você querendo ou não querendo, elas estão debaixo de uma influência do anticristo. E jamais, quando ela se torna um adepto dessa crença, dessa doutrina, desse espírito, quando o espírito do anticristo toma, irmãos, essa pessoa realmente, só Deus para ter misericórdia, irmãos, só Deus. Não estou dizendo que ela já seja marcada, mas é algo que existe. Esses enganadores, esses homens que assim procedem, não são de Deus, irmãos. Diz que você não tem mais salvação, que você pecou e não tem mais perdão, que Deus não está mais com você. Ele quer fazer você realmente se autodestruir para que você tenha direito não tenha direito da salvação. Quantos estão se suicidando por causa de pregadores que pregam coisas que não estão de acordo a Cristo? Eles falam que não pregam as coisas mundanas, mas ao mesmo tempo eles estão jogando as pessoas no mundo. Veja que interessante. Eles falam assim, não, fique aqui porque Deus te ama, mas daqui a pouco acontece alguma coisa com alguém, aqui não é mais o teu lugar, Deus não te ama, tua alma está perdida, não adianta, você está perdendo seu tempo. Ora, não é uma contradição? Aquilo faz com que a pessoa entre em confusão, irmãos, e a ponto dela pensar que realmente Deus não é mais com ela. E se isso acontece e atinge o seu psicológico, ela pode passar por um trauma psicossomático e pode realmente até cometer o suicídio involuntário. E quem é o culpado? Foi aquele que pregou e colocou na mente daquela pessoa a sua ideia de que ela não poderia mais alcançar a misericórdia. E uma pessoa às vezes jovem que pensa que não pode alcançar a misericórdia, rapidamente começa a tomar caminhos muito difíceis. E até para você que está por fora daquele sistema, tentar resgatar aquela alma, demora.
porque a pessoa até tirar aquilo, às vezes a família toda está ali naquele lugar, não é? Então nós temos que conhecer a Deus. Quem conhece a Deus, ouve. E ouve também essas palavras que estou falando aqui. Os que não conhecem a Deus não querem nos ouvir. Preferem ficar assim mesmo. Logicamente, irmãos, que Deus não quer que as almas se percam. Mas esses homens não têm nenhum amor por alma. Dizem que têm, mas não têm. Não vou dizer todos, não quero generalizar. Conheço vários que amam, vários que têm amor por alma. Vários que têm amor, sim. Se eu falasse generalizado, eu estaria errando. Mas estou falando para você, irmão, que pensa que não tem mais salvação, que pensa que o Senhor Jesus não pode ter misericórdia de ti. Você não pecou contra o Espírito Santo. Você apenas pode ter tropeçado uma vez. Será que Deus, se você buscá-lo, ele pode não ter misericórdia de ti? Ora, mas mesmo que ele tenha misericórdia de mim, irmãos, lá eu não terei mais chance nem para fazer uma oração. Irmão, se você não tem chance lá, tem outros lugares que te recebem. Procure um lugar que vai te receber. Mas não deixe de servir a Deus. Se você não tem estrutura para servir a Deus dentro da sua casa, em grupos familiares, procure um lugar. Ore ao Senhor primeiro e Ele te mostrará um lugar. E não pense em suicidar-se. Não pense que você vai perder a sua alma. Não. Você está respirando, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você não quer repetir o teu pecado. Você quer fazer aquilo que Deus quer. Você diz, irmão, mas eu já repeti, eu pensava que eu estava no inferno. Estava na ignorância. Agora, aqui está a palavra da verdade. Busque a Deus, não importa como você está. Peça perdão. Busque a misericórdia. E você vai ver que o Cristo que eu estou pregando é diferente do Cristo que você conhecia. É um Cristo cheio de amor, cheio de misericórdia. É um Cristo que é justiça. É um Cristo que também doutrina. É um Cristo também que não tem prazer no pecado e não ama o pecado. E não gosta do pecado, odeia o pecado. Mas é um Cristo que quer estender a mão para você e tirar você do pecado. Pense nisso e busque esse Cristo. Esse verdadeiro Cristo. Não o ensinamento do anticristo que você tem ouvido, mas o ensinamento da Bíblia, que não contém, mas que é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém e amém.